É com grande prazer que eu recebo aqui no Lex Talk um grande amigo, professor das antigas, raiz, advogado criminalista de sucesso, professor, meu amigo Roberto Gama, o Gaminha, que todo mundo conhece, capoeirista, um cara que o direito penal sempre teve aí na veia e nos traz aqui muito conhecimento. Obrigado, Gama, por ter vindo aqui falar com a gente. Braga, meu irmão, olha, eu dispenso os elogios porque você é suspeito para falar de mim ou sobre mim. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de te rever e a gente poder passar essa tarde aí, ou, enfim, ter uma oportunidade de trocar algumas ideias. Eu estou à disposição aqui para o que der e vier. Então, pessoal, não percam, porque o professor Gama vai fazer parte aí de alguns projetos que nós estamos desenvolvendo com grandes professores, que muitos alunos já conhecem, que tem uma história aí no direito, não só uma história acadêmica, mas também prática e profissional. Então, já passando direto, professor Gama, o que a gente tem visto muito hoje são várias situações em varas de família, né? Hoje, cada dia mais, as varas de família estão recebendo problemas sociais, né? Que a gente pode dizer isso. E muitos deles acabam resvalando no direito penal. Você pode falar um pouquinho aí para os nossos alunos, para os nossos colegas que estão assistindo, um pouquinho dessa situação que está acontecendo hoje, dessas múltiplas condenações ou essa conversa muito próxima em direito de família e direito penal? Com o maior prazer. Eu tenho, assim, verificado ultimamente e com uma grande incidência que, ora, se originam os problemas na vara de família, né, com a comunicação de fatos que são relevantes na vara de família, nos processos de regulamentação de visita, de guarda, discussão, até mesmo de alimentos, surgirem acusações, e eu aqui já vou adiantando o que eu pretendo abordar, as falsas acusações, né, tanto se originando nas varas de família, que vão resvalar no direito criminal, ou seja, numa investigação a respeito de, por exemplo, que se tem bastante, que há uma tendência muito forte, basta a gente olhar a mídia de todo tipo, natureza e qualidade, divulgando assuntos envolvendo essa natureza, das falsas acusações, em que, muitas vezes, quem são os protagonistas? Os pais. Os pais que estão sendo acusados de estupro de vulneráveis, sejam de suas enteadas, enteados, sejam de suas próprias filhas e filhos. Então, é um assunto delicadíssimo, é um assunto da maior relevância para os dias atuais, não tanto pela incidência, porque isso aí a gente acaba vendo que tem acontecido com muita frequência, mas, sobretudo, pelas consequências da pena imposta num crime, por exemplo, de estupro de vulnerável. E, nesse caso aí, é muito complicado, porque isso está dentro do seio familiar e fica sempre a dúvida, e a gente sabe que, em alguns momentos, pode haver aí uma revanche entre os cônjuges que estão se separando e podem criar falsas denúncias. Isso acontece muito? Com certeza. Basta verificar quando é que o fato que eu chamo de principal, por quê? Porque envolve a área criminal, a área penal de minha atuação, onde não se chegam, né, os cônjuges, ex-cônjuges, eles não chegam a um denominador a respeito de pensão alimentícia, ou mesmo até a respeito do exercício próprio do direito de visita, ou da guarda compartilhada, guarda alternada, que seja, e por um desacerto entre os pais, né, entre aqueles que são os guardiões, os responsáveis, acabam promovendo acusações que são falsas. Falsas imputações, que aí eu tenho que fazer um ponto aqui e abrir um parênteses. Há uma necessidade premente das pessoas, né, dos profissionais do direito, principalmente os advogados e advogadas que se dizem criminalistas ou que estão nessa área de atuação, terem uma maior preparação, porque nem o próprio Poder Judiciário ele dá conta da grandeza que é o problema e da sua frequência, da sua incidência e da delicadeza que é o caso de melhor tratar da questão, porque nós estamos envolvendo pessoas, né, ou seja, crianças que em tenra idade
podem, eventualmente, ou não... Ter sofrido um abuso. Ter sofrido um abuso, que é gravíssimo. É um fato gravíssimo que transcende o direito, né? A regulação da própria natureza jurídica de uma resposta que o ordenamento jurídico possa, minimamente, com decência, poder oferecer para a solução daquele litígio. Então, assim, é uma necessidade do advogado, da advogada, cada vez se preparar, se especializar cada vez mais. Você tem a lei de escuta especial, você tem os depoimentos especiais, e isso são normativas de tratamento em que o advogado, se ele não estiver ali no seu dia a dia atento, altamente preparado, bem conhecedor dos fatos e daquilo que está sendo tratado no âmbito do inquérito policial ou até mesmo na vara de família, posto que todos os processos, sejam eles de natureza penal ou civil, eles têm uma tarja de segredo e tem consequências. Toda e qualquer decisão do cível, né, do juiz da família, vai comprometer, vai ter seu grau de interferência na seara do direito penal e vice-versa. Então, você tem logo de cara, né, uma questão que envolve legislações como a Lei Maria da Penha, né, Lei Henri Borel, tem a Mariana Ferrer. O advogado, muitas vezes, ele pega a questão e acha que ali bastam aqueles conhecimentos principiológicos, básicos, elementares do direito processual penal e do próprio direito material em seus elementos caracterizadores de um eventual ilícito. Não, isso é o mínimo que você tem que sair de largada. E você que já formou tantos profissionais, continua aí nessa atuação, só para a gente terminar aqui, o que você sugere, então, dado que nós temos hoje essa gama de leis ou mesmo de situações que não são o direito básico, né? O direito penal ali, o principiológico, como você bem disse. O que você daria de dica para esse advogado, para essa advogada, que só por ser criminalista, e vamos, né, aqui fazer sempre a defesa, já tanto o acusado como o seu advogado, muitas das vezes são retratados como os vilões, né? Não, e todo mundo, lembrando que todo mundo tem direito à defesa, e a defesa técnica feita por um advogado e pela advogada. O que você sugeriria ou daria de indicação para esses colegas que estão aí, que precisam fazer uma defesa e que eles têm certeza que o seu cliente é um inocente, que aquilo nada mais é do que uma revanche da outra parte tentando mostrar que houve... Claro, se houver abuso, se houve mesmo, tem que ser punido, mas não falso, né? Então, como ele prova isso? Olha, bem oportuno. Eu diria que todos têm direito à defesa. E todo o processo, toda acusação, toda investigação é defensável. Não existe absolutamente nada que você não possa exercer a sua atividade, né? O exercício da advocacia não está comprometido, seja lá a gravidade, que muitas vezes a gente vê, a imprensa, né, faz aquela divulgação, dá aquela dimensão que realmente a gente fica impactado com o poder da informação. Então, diante disso, que eu diria assim, preliminarmente, que o advogado, que a advogada, ele busque conhecimento. Ele busque os conteúdos, busque, além da faculdade, aquilo que ele já teve, né, cursos que sejam cursos especializados, com matérias especializadas, com disciplina que possa te dar uma certa assessoria, porque não vai ser só o trabalho do advogado criminalista. Você vai ter que ter a humildade de reconhecer que tem muito a aprender e que também vai necessitar de outros profissionais para participar, que é o assistente social, o assistente da defesa, né? O assistente técnico é uma figura importantíssima. Quanto mais renomado, quanto mais profissional, gabaritado na sua arte, no seu ofício, você tem alguma chance de ver aquilo modificar no curso de uma investigação, no curso de um processo, uma acusação pesada como estupro de vulnerável. E a verdade chegar. Olha, às vezes a verdade demora um pouco a aparecer, e a verdade processual, aquela que minimamente a gente busca reproduzir através de vários atos, né, e dentro de um procedimento, para propiciar ao juiz uma decisão minimamente razoável, próxima daquilo que seja justo, a gente tem que fazer um esforço fora do comum. Então, tem que buscar conteúdo, tem que buscar locais especializados, primeiro para se alimentar. E depois para conhecer do fato, saber se... Primeira pergunta que o advogado deve fazer sobre os fatos. Você tem responsabilidade sobre os fatos que estão sendo imputados ou não?
Porque isso vai determinar qual o nível, qual o tipo, qual a qualidade da minha defesa. A confiança que tem que estabelecer, né? Porque não tem, né? E eu acho que só pra gente, então, encerrar, lembrando uma frase que a gente sempre falava lá nas nossas aulas de direito penal, processo penal, né, Gama? Saudosas aulas. É melhor, gente, um bandido na rua do que um inocente na cadeia. O bandido, ele vai voltar. Ele vai cometer um crime novamente. Agora, um inocente... Eu diria que, assim... Eu não vou nem chamar de bandido. Eu tô tão assim, né? Tô tão assustado com esses termos. Eu diria que, assim, o sujeito que foi investigado e, eventualmente, processado pelo Ministério Público de um crime como esse... Transitado em julgado. E, de repente, não tem ali... O juiz ficou lá, absolvo por falta de provas. A gente fica com aquele... Olha, mas estava lá, 99% de certeza. Mas é aquele 1% de dúvida, que é o que a legislação determina. Indúbio pro réu. E fica aquela situação. É melhor que ele seja absolvido, é melhor que se opte, né, por aquilo que são princípios constitucionais e legais, pela absolvição, do que você condenar sem a certeza absoluta, né, que a gente tem inocente diante dos fatos que estão ali provados, minimamente. Mas é isso. Em rápidas manifestações, é assim, algo que a gente tem muita coisa para andar. É um assunto que rende muito. Gama, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por essas belíssimas e valiosas informações, esclarecimentos. E em breve teremos aí mais conteúdo com o professor Gama, já faz parte aqui do time da LexFlix, Lex Talk, Minuto Lex Talk, não percam. Aguardem. Obrigado, meu irmão.